Olá, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente o dia de cada um de vocês e supra a necessidade que cada um de vocês tem. Está bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para o YouTube avisar você quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite o espaço dos comentários aí embaixo para colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore. E quando você receber um coraçãozinho que a gente vai mandar para você aí, isso significa que nós lemos a sua mensagem, já pegamos os nomes que você colocou aí e já transferimos para um caderno de orações, tá bem? Olha só, por que muitas pessoas elas têm uma fé fraca e quando vão buscar algo de Deus pela fé, elas não conseguem, parece que não funciona, elas oram, pedem, mas parece que não recebem nada. O que acontece com essas pessoas? Bom, muitas vezes não é pecado, a pessoa não está em pecado, porque isso impede a resposta de Deus, e também não é porque a pessoa é uma pessoa má, não é maldade da pessoa, mas isso acontece, ou seja, a pessoa não consegue receber as coisas de Deus pela fé, porque a fé da pessoa está fraca, é a fé enfraquecida. Olha o que o Senhor Jesus disse que tem a ver com isso aqui. Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 4. O Senhor Jesus diz o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vou repetir o que o Senhor Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que estava acontecendo aqui? Bom, o contexto diz o seguinte: Satanás estava tentando o Senhor Jesus lá no deserto, onde o Senhor Jesus passou 40 dias em jejum, sem comer absolutamente nada. E no final do seu jejum, então Satanás vem com a primeira das tentações, né? Tentando fazer com que Jesus lhe desse ouvidos, transformando pedras em pães. Não é? Então, o Senhor Jesus respondeu, não é? Olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Bom, primeiro, o Senhor Jesus faz uma comparação entre o nosso corpo e o nosso espírito. Por quê? Porque ele fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Quando ele fala pão aí, ele quer dizer o alimento físico para o nosso corpo. Né? No caso aqui do Brasil, principalmente, arroz, feijão, né? De um modo geral, arroz, feijão, ovos, carne, verduras. Quer dizer, tudo aqui o que o nosso corpo precisa. Então, quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, quer dizer, nem só de comida física viverá o homem. Depois ele complementa, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, nesse caso, o Senhor Jesus já está fazendo uma referência ao nosso espírito. Então ele fala, olha, o corpo físico, ele vive pelo pão. Quando fala pão, entre aspas aí, né, é apenas algo que representa a alimentação, tá bom? É um símbolo do restante da alimentação. Então ele fala, o corpo físico vive de comida, mas o espírito humano, o nosso eu verdadeiro, aquele que está lá dentro de nós, este vive pela palavra de Deus. Então, assim como a comida, o arroz e feijão, vamos dizer, alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior. Então, muitas pessoas se alimentam bem, não é? Muitas pessoas comem direitinho, alimentam o corpo, né? E o corpo fica forte, fica saudável, tem vitalidade, tem força para trabalhar. O corpo bem nutrido, ele fica resistente às enfermidades, às doenças, não é verdade? Não fica doente fácil, não. Agora, o espírito, muitas vezes a pessoa esquece de alimentar. Quer dizer, a pessoa não alimenta o seu íntimo com a palavra de Deus. E aí, espiritualmente, a pessoa fica fraca, não tem vontade, não consegue força na oração. Por isso que quando vai pedir a Deus alguma coisa,
Parece que a oração não passa do teto. Por quê? Porque está fraca, a fé está fraca, porque não foi alimentada com a palavra que procede da boca de Deus. Aonde que nós encontramos a palavra que procede da boca de Deus? Aqui, ó, da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Temos que nos alimentar do que aqui está escrito. Essa é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Quando nós não nos alimentamos por ela, então o nosso espírito fica fraco. É por isso que tem pessoas que não conseguem receber respostas às orações que faz, porque a fé está fraca. É por isso que tem pessoas que não conseguem resistir ao pecado, né? A pessoa até é boa pessoa, mas nossa, o pecado tenta, a pessoa cai, porque está fraca espiritualmente também, pela falta da palavra. A pessoa desanima, quando a pessoa não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, a pessoa desanima de tudo. Qualquer luta a pessoa já fica triste, a pessoa já quer desistir, já quer desanimar. Qualquer afronta que o diabo levanta, a pessoa parece que acaba o mundo, né? A pessoa já parece que quer morrer. Então é necessário, muito necessário, você alimentar o teu espírito pela palavra de Deus. Como Jesus falou, olha, não é só de pão que você precisa da palavra de Deus também. Tendo pão, você deixa o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, bem, mas não adianta ter o corpo saudável e o espírito fraco. Então tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. É necessário, está bem? Como que nós colocamos isso na prática? Como que nós podemos fazer isso na prática? É assim, ó, todo dia, pelo menos, você precisa pegar um texto da Bíblia, um versículo bíblico, uma promessa de Deus e meditar nela. O que seria o meditar na palavra de Deus? Seria você pegar aquela palavra, procurar decorá-la, se for possível, colocar na sua mente e ficar mastigando ela, assim como você mastiga comida antes de engolir. Entendeu? Então na sua mente você fica meditando nela, fica, entre aspas, mastigando aquela palavra até você compreender, até ela começar a fazer parte de você, até o teu espírito começar a absorver a palavra de Deus. É aí que ele começa a ser nutrido espiritualmente, ele fica forte espiritualmente. Então quando você apenas escuta a palavra, ela entra por aqui e sai por aqui, é como aquela comida que você pôs na boca e jogou fora, não é? Não faz efeito, mas quando você mastiga bem a comida, mastiga e engole, o teu organismo absorve rapidinho. Assim também, quando você começa a meditar na palavra, o dia todo pensando naquela palavra, então o teu espírito começa a absorver o poder daquela palavra e começa a ficar forte. Aí você começa a ter respostas às orações, você já fica mais resistente às tentações do diabo, você não cai com tanta facilidade. E à medida que você se fortalece na palavra, você vai ficando cada vez mais forte espiritualmente. Entendeu? Na prática, como é que nós faremos isso agora? Bom, pega esse texto aqui, ó, a referência bíblica está no canto do seu vídeo aí, ó. Ali, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ali, Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz: nunca te deixarei, de modo algum eu te abandonarei. Essa é a palavra de hoje. Você consegue guardar isso na sua cabeça? Fala assim comigo, olha, fala, Deus, isso, fala, abre a boca e fala, Deus nunca me deixará e jamais me abandonará. Amém. Fala de novo, Deus jamais me deixará e jamais me abandonará. Muito bem, aí você começa a pensar nessa palavra, né? Então, quer dizer, se Deus nunca me deixa, se Deus nunca me abandona, é porque Ele sempre está comigo. Se Deus está comigo, sempre, porque Ele nunca me deixa, então aonde eu for, Ele estará. Em qualquer batalha que eu estiver, Ele vai estar junto. Em qualquer dificuldade que eu me encontrar nessa vida, Deus vai estar junto, para me fortalecer, para me capacitar a sair daquela situação ou a vencer aquela batalha. Você está entendendo? Isso é que meditar na palavra, entendeu? Você raciocina, você começa a mastigar a promessa de Deus. Então, por que eu sou mais que vencedor? Porque Deus está sempre comigo. Sozinho eu não sou nada, sozinho eu sou um derrotado. Mas com Deus eu sou mais que vencedor, porque Ele nunca me deixa. E esse Deus que nunca me deixa, Ele é todo poderoso, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, para Ele não há impossível. E esse Deus que é tudo isso está comigo, nunca me deixa, nunca me abandona. Glória a Deus. Você começa a meditar. Então todo dia procura um texto bíblico e medita nele o dia todo. Você vai ver que o dia todo você vai ficar diferente.
E à medida que você praticar isso, cada vez que você orar, você vai se sentir mais forte espiritualmente, você vai ter uma fé mais forte, vai começar a receber muito mais de Deus. Está bem? Vamos orar agora? Quer pegar um copo com água para colocar aí? Se você quiser, pegue um copo com água, coloca aí que no final nós vamos abençoar. Está bem? Vamos falar com Deus então em oração? Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e santo, muito obrigado pela Tua palavra de hoje. Muito obrigado porque o Senhor mostra na Tua palavra que nós precisamos não apenas da comida física que fortalece o nosso corpo, mas precisamos principalmente do alimento espiritual que é a Tua palavra que fortalece o nosso espírito e alimenta a nossa fé. Pai, essa pessoa entendeu a palavra de hoje, que o Senhor está sempre com ela. Ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, portanto o Senhor está sempre com ela, nunca vai deixá-la e de modo algum abandoná-la. Portanto, Pai, já que o Senhor está com ela, eu te peço em nome do Senhor Jesus, responde à oração que ela te faz. Essa pessoa que pede pela cura de uma enfermidade, pela cura de uma doença, Pai, toca nessa pessoa com as tuas santas mãos de médico dos médicos e opera um milagre. Faz a cura acontecer, Senhor. Abençoa essa vida. Abençoa, meu Pai, a pessoa por quem essa pessoa ora. Essa mulher, este homem que estão orando comigo, Pai, por um familiar que está enfermo. Visita aquele familiar, Pai. Toca nele, toca nela. Tira toda a doença que houver no corpo daquelas pessoas, Pai. Tira a infecção, a inflamação. Tira, meu Pai, a doença pela raiz. Faz um grande milagre naquela pessoa, Pai. Liberta os filhos das drogas. Liberta os filhos, Pai, dos demônios, dos espíritos malignos que levam esses jovens cada vez mais longe da presença de Deus. Traz de volta esses jovens para a Tua presença. Faz um milagre nessa família, Pai. Faz um milagre na vida financeira, na vida material, na vida profissional. Dá proteção, Pai. Essa pessoa que tem grandes coisas para resolver no dia de hoje, esteja com ela como o Senhor diz que está. Aliás, eu nem te peço para o Senhor ficar com ela, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor prometeu na Tua palavra que nunca vai deixá-la e jamais abandoná-la. Por isso eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. E finalizando esta oração, te peço, Senhor, abençoa esse copo com água, santifica, consagra, Pai, este copo com água e que no beber desta água essa pessoa encontre bênção e alívio. E por tudo isso, Senhor, te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo e amiga, fizemos a oração de hoje, abençoamos a água, beba dessa água abençoada, consagrada, santificada, pela fé, receba o seu milagre e olha, medita na palavra de Deus, tá bom? Assim como você se alimenta de comida física, pão, né? Arroz, feijão, carne e tudo mais que tem aí para comer, alimente-se principalmente da palavra de Deus. Você vai ver uma grande diferença na sua vida espiritual que vai se refletir na tua vida material. Está bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima.